Nesse exercício 30, ele vai dizer que tem um caixote, a massa desse caixote é 20 quilos e ele está em repouso sobre a carroceria de um caminhão que está percorrendo uma estrada horizontal com velocidade constante. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico, eles são aproximadamente iguais e valem μ igual a 0,25. Na letra A, ele pergunta qual o módulo da força de atrito que está atuando nesse caixote. Então, nessa situação, se o caixote está se movendo junto com o caminhão, ele tem que estar fazendo o mesmo movimento que o caminhão. O caminhão tem velocidade constante, então está fazendo um movimento uniforme e tem aceleração igual a zero. Como o caixote tem que estar fazendo o mesmo movimento que o caminhão, ele também tem que estar com velocidade constante nessa primeira situação, também tem que estar fazendo um movimento uniforme e por isso também tem que estar com aceleração igual a zero. E aí, dessa forma, no item A força resultante que está atuando nesse caixote tem que ser zero para poder essa aceleração dar zero. Então, vamos ver quais são as forças que estão agindo no caixote. Imagina aqui a carroceria do caminhão, aqui dentro o meu caixote, eu tenho o peso do caixote, todo corpo tem o seu próprio peso, tem a normal que esse piso aqui faz com esse caixote e não tem nenhuma força para frente. Se eu tiver aqui uma FAT se opondo a algum deslizamento, vamos ver agora o que acontece. Eu preciso que o somatório das forças em Y dê zero, então o módulo dessa normal tem que ser igual ao módulo do peso, para esses dois vetores se cancelarem. Só sobrou a FAT, como a resultante tem que ser zero, eu também preciso que o somatório das forças em X também seja zero, então essa FAT também vai ser zero. Nessa primeira situação, a resultante tem que ser zero, então por isso a FAT é zero. Agora no item B, ele quer saber o menor tempo possível para que esse caminhão possa frear sem que o caixote escorregue. Se o caixote não vai escorregar, ele tem que se mover junto com o caminhão. E se ele também não vai deslizar, ele vai estar no atrito estático. Vamos lá. Então, agora, imagina que o caminhão está freando. Se o caminhão está freando, esse caixote vai ter uma tendência a deslizar para esse lado. E aí vai ter, no máximo, uma FAT para cá, e essa FAT máxima vai ser o μ vezes a normal, onde esse μ é o μ estático. Mas os dois têm o mesmo valor, então nem faz diferença. Então, seria 0,25 vezes essa normal. Vamos colocar aqui as outras forças que estão agindo. A gente tem também o peso, vertical e para baixo, e a normal, já que esse caixote está em contato com o piso. Como esse caixote não vai se mover na direção vertical, o somatório das forças na direção Y tem que ser zero. Então, essa normal é igual ao peso, que é igual a mg. Então, essa FAT aqui, que é 0,25N, já que o peso e a normal vão se cancelar, vai ser a força resultante que vai estar agindo nesse caixote. E a força resultante que age no caixote é igual à massa do caixote vezes a aceleração dele. Então, vamos lá. 0,25 vezes a normal, ou seja, 0,25 vezes a normal é igual ao peso, que é igual a mg. É igual a massa vezes a aceleração. Dá para simplificar os dois lados da equação dividindo por m. Então, a gente vai ter que 0,25g é igual à aceleração. Se g vale 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado é a máxima aceleração que esse caixote consegue fazer, considerando que essa é a máxima FAT que ele tem sem deslizar em relação ao caminhão. Então, o caminhão pode frear com até 2,5 metros por segundo ao quadrado sem que o caixote deslize. Só que não é isso que ele perguntou. Ele perguntou o menor tempo possível para que esse caminhão possa frear sem que o caixote escorregue. Bom, o caminhão está andando a 72 km por hora. Passando por assim,
72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. A gente sabe que V é V0 mais AT. A velocidade final, já que ele vai frear, é 0. A velocidade inicial era de 20. A aceleração máxima que ele pode ter é menos 2,5, negativo porque ele está freando. E vezes o tempo, a gente vai ver qual o tempo que ele leva para frear. Então, 20 é igual a 2,5t. 20 por 5 dá 4, então por 2,5 vai dar 8. Tá tudo nesse i, então esse tempo é de 2 segundos. E eu sei que esse tempo aqui é mínimo, porque dá uma olhada aqui. V menos V0 é igual a vezes t. Isso aqui vai ser 0 menos 20, a constante, que dá menos 20. Igual a vezes t. Quando um produto é constante, se uma das coisas é máxima, a outra vai ter que ser mínima. Se eu aumento um fator, o outro fator diminui, para poder esse produto continuar dando a mesma coisa. Então, quando a aceleração for máxima, esse tempo é mínimo. Então, eu tenho certeza que quando eu substituo a aceleração máxima, eu tenho o tempo mínimo. Então, na letra B, o tempo mínimo seria o tempo para parar com a aceleração máxima e seria de 8 segundos. Agora, na letra C. Ele está perguntando se A for igual a 2 metros por segundo ao quadrado, qual o módulo da força de atrito que a carroceria aplica sobre o caixote. A gente acabou de ver aqui que a aceleração pode ser até 2,5 metros por segundo ao quadrado, sem que o caixote deslize em relação ao caminhão. Então, como essa aceleração aqui é menor que a aceleração máxima que a gente calculou, a gente sabe que com essa aceleração ele não vai deslizar em relação ao caminhão. Então, a aceleração do caixote vai ser igual à aceleração do caminhão, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Como força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a massa do caixote é 20, a aceleração vai ser 2, então isso vai ser 30 newtons. 40 newtons. Viajei aqui. Agora vamos ver quais são as forças que estão atuando no caixote. Está aqui a carroceria do caminhão, está aqui o nosso caixote, tem sempre o peso vertical e para baixo, a normal, e se o caminhão estiver acelerando para frente, a tendência do caixote é deslizar para trás e a FAT estaria para frente. Se o caminhão estivesse freando, a tendência seria deslizar para frente e a FAT estaria para trás. Mas isso não faz diferença. Não tem mais nenhuma força que esteja atuando nesse caixote. Como ele não se movimenta na direção vertical, o somatório das forças em Y tem que dar 0. Então, essa normal tem que ter o mesmo módulo que o peso e elas se cancelam. E essa FAT aqui é a força resultante que está atuando nesse bloco, nesse caixote. Então, essa FAT é a força resultante e a gente acabou de ver que essa resultante tem que ser 40 newtons. Então, a FAT vai ser 40 newtons. Agora, no item D, ele pede se a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração agora é maior que o 2,5, então esse caixote vai estar deslizando, então a FAT vai ser a FAT cinética. Qual o módulo da força que a carroceria aplica sobre o caixote? Vamos olhar então essa situação. Aqui no item D. Está aqui a carroceria, está aqui o caixote. Esse caixote tem o peso, esse caixote tem uma normal. Lembrando que quem faz a normal no caixote é o piso da carroceria. Então, essa força normal aqui é uma força que a carroceria faz no caixote. Lembra que quem faz a normal é a superfície que está em contato com esse corpo. E, além disso, se o caixote se a carroceria está com uma aceleração de 3, não necessariamente o caixote também está com uma aceleração de 3. Essa FAT aqui, essa aceleração é maior que a aceleração máxima para que o caixote não deslize, então o caixote está deslizando. Então, como 3 é maior que a aceleração máxima, o caixote desliza. E, além disso,
Como ele está deslizando, a FAT vai ser a FAT cinética. A FAT cinética é o μ cinético vezes a normal. Então, a FAT cinética vai ser 0,25 vezes a força normal. Esse caixote aqui, ele vai se mexer na direção Y? Não, ele só vai deslizar um pouquinho para trás. Se ele não se mexe na direção Y, o somatório das forças em Y tem que dar zero. Então, essa normal continua tendo o módulo igual ao peso, que é igual a mg. 20 vezes 10, 200 newtons. Então, essa FAT aqui, que é uma FAT cinética, vai valer 0,25 vezes 200. Multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. Então, isso dá 50 newtons. E tanto faz o lado que eu arbitrar, pode ser para cá. Imagina que ele está na iminência de ficar para trás. Então, essa FAT aqui seria contrária ao deslizamento para trás. Agora, quando ele pergunta a força que a carroceria aplica no caixote, ele quer a soma de todas as forças que a carroceria aplica no caixote. No item A, ele queria só a força de atrito. No item B, ele estava falando de um tempo, mas para calcular esse tempo a gente usou só a força de atrito. No item C, de novo, ele queria só a força de atrito. Agora, no item D, ele agiu de má fé. Ele quer toda a força que a carroceria aplica nesse caixote. E aí, quais são as forças que a carroceria aplica nesse caixote? Tem a força normal, já que os dois estão em contato, e tem a força de atrito. Então, a força que eu estou procurando agora vai ser a soma vetorial da normal com a força de atrito. A força de atrito é paralela à superfície de contato, a normal é perpendicular à superfície de contato, então esse ângulo é 90 graus. E a força total que a carroceria faz no caminhão estaria aqui, vou chamar de um F. Essa normal a gente calculou de 200 newtons. Essa FAT a gente calculou, deu 50 newtons. E agora, essa força total aqui, a gente vai usar Pitágoras. F ao quadrado é 50 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Então, F ao quadrado vai ser 2500, mais 4 e 4 zeros. Então, vai ser 42500, 42.500. Então, essa força vai ser raiz de 42.500, isso é a mesma coisa que raiz de 425 vezes raiz de 100. Então, essa força vai dar, raiz de 100 é 10, e agora vamos fatorar 425. É divisível por 5, 42 dá 8, 25 dá 5, ainda é divisível por 5, 8 por 5 dá 1, 35 dá 7, e agora por 7 daria 1. Então, 5 dá para sair da raiz, 17 fica na raiz, essa força vai dar 50 raiz de 17 newtons. Lembrando que a gente está fazendo essa soma, porque no item D, ele pediu a força